Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. ITIP11, o ITIP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, mas ele é um fundo que investe em outros fundos, é o FOF, Fund of Funds. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali R$ 80,74. Nos últimos dias, ele teve uma grande alta, né, uma grande subida. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 10,75%. Ele vem sendo negociado a um PVP atualmente de 1,05%. Mas a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, isso aqui é como se ele estivesse sendo negociado a um PVP de 0,88%. É como se ele ainda tivesse mais uns 12% de desconto ainda. Ele tem uma liquidez diária muito baixa, né, negociando ali abaixo de 100 mil, uma média de 94 mil por dia. E ele teve uma valorização, uma apreciação de 22% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Desde março de 2022 para cá, apesar de ser um fundo de base 100, ele já vinha sendo negociado ali na base de R$ 80. Apesar de algumas oscilações, ele ficou nessa faixa de preço até o final de 2022. Desde essa data, o fundo entrou numa queda grande, saindo desse patamar na faixa de 80, 82, 83 reais, vindo a ser negociado por incríveis 70 reais entre março e maio de 2023. Depois, o fundo esboça uma recuperação, sendo negociado em média a 75 reais, e como eu disse, nos últimos dias o fundo teve uma alta bem interessante aqui. Então é uma alta interessante aí. Vamos ver se dentro do relatório tem algum indício dizendo o motivo dessa alta. Continuando no site aqui, o que a gente observa? O nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão passiva. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para esse tipo de fundo. Ele conta com mais de 5.400 cotistas e tem ali 748 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 77, só que a gente vai ver lá dentro do relatório que ele vale, na verdade, na faixa de R$ 90. Eu vou explicar isso melhor do tal do duplo desconto. Ele é um fundo, teoricamente, de valor baixo no mercado, valendo ele na faixa de 57 milhões, e o último dividendo entregue foi de 75 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo sempre entregou um yield até atrativo, por se tratar de FOFs, né, na faixa ali de 0,9. E por alguns meses chegou a entregar até próximo ali de 1,20. Então um yield interessante. Nominalmente dizendo, os dividendos entregues pelo fundo orbitaram ali na casa de 80 centavos durante um período, mas já chegou também a entregar algo na casa de R$1. E os últimos dividendos também vêm num crescimento interessante, né? Nominalmente dizendo, o que a gente observa aqui, ó? Ele vinha entregando 79, 67, 68 e as últimas entregas, ó, 71, 72 e 75 centavos. Ele anunciou no dia 30 de abril e vai pagar no dia 15 de maio, inclusive é o dividendo mais alto recentemente. E aqui a gente vê, em média, a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ainda não tem 5 anos, então ele tem pouco mais de 2 anos, né? E nesse período dos últimos 2 anos, ele vem numa grande crescente recentemente. Então, nesse período, ele entregou 23% de rentabilidade, o CDI do período 26%, o IPCA 8%, o IFIX 20% e o IDIV 24%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Os nossos canais contam com o clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor baratinho, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência nos vídeos e participa do grupo do Telegram. Além do mais, você tem desconto na planilha de controle financeiro. É um ótimo produto que vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda vai te indicar qual o melhor ativo para você estar investindo. Além do mais, você comprando a planilha nos apoia financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Adquira os e-books para vocês nos apoiarem aí. São produtos de ótima qualidade e você ainda comprando apoia financeiramente o canal. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. É um relatório curto, né, de apenas 8 páginas,
mas geralmente os FOFs têm relatório pequeno. Aqui ele fala por alto como que funciona a ideia do fundo. Então o fundo tem, por regra, ele vai investir no mínimo 60% do seu patrimônio em cotas de FIIs, preferencialmente, mas não exclusivamente pertencente ao índice TEVA. Então, ao contrário de outros fundos, esse fundo aqui, ele segue o índice TEVA, e aí, baseado nos ativos que estão dentro do índice, ele compra ou vende. Mas note que não precisa ser a carteira inteira. Só que o que mais que ele pode fazer, tá? Apesar de atualmente ele não ter, esse FOF ele pode investir em CRIs, em LCIs, LHs, LIGs. Então ele tem um mandato aí de investimento mais amplo. Por que eu estou falando isso? Se em algum momento eles passarem a fazer esse tipo de investimento, para a pessoa não ser pega de surpresa, né? A taxa aqui nominal, a taxa deles é 0,30, mas a gente vai ver na prática o que isso representa, né? É uma taxa bem baixinha frente ao que a gente vê no mercado. Aqui ele fala qual que é o objetivo do índice, ó. Tem como objetivo refletir o retorno total de preços dos proventos de uma carteira diversificada. Então, a TEVA, ela faz índices de ETFs, índice ESG, vários tipos de índices diferentes. São mais de 100 índices que essa TEVA costuma fazer aí. Continuando aqui, ele vai falar como é que funciona para entrar dentro desse índice, tá? Então, primeiro, o fundo tem que ser listado em bolsa, porque existem fundos que são não listados. Não necessariamente tem que ser aberto, tá? Tem fundo que é listado, mas que não é aberto para nós investidores comuns. São investidores profissionais e podem estar investindo. O ativo para eles investirem tem que investir em pelo menos 70% em papéis. Tem que ter uma negociação mínima de mais ou menos 500 mil, pelo menos nos últimos 3 meses. Sobre negociabilidade não tem critério. O percentual de 95% dos dias negociado em bolsa. Não tem critério para ser penny stock. Penny stock é como se fosse abaixo de R$1. FOFs não são elegíveis fundos com 50% ou mais a carteiras investido em outros FIIs ou FIPs. Fundos monoativos também não podem entrar. O prazo, não são elegíveis fundos de prazo determinado. E governança, não são elegíveis fundos que não trazem reportes periódicos, não trazem informações, relatórios. Sobre ponderação, não vou comentar tudo isso aqui, mas o interessante é que cada ativo aqui pode ter no máximo 10% da carteira, né? E aqui ele mostra o cálculo de índice também, que eu não vou comentar sobre isso. Comentários de gestão. Essa parte aqui, eu recomendo que se você for cotista do fundo ou tiver interesse em se posicionar no fundo, pare aqui e vai vendo o vídeo com atenção, tá? Então que eles falam que entraram em março com atenção voltada para os dados econômicos divulgados em economias como Estados Unidos. Então eles estão de olho no que é a política internacional, porque isso aqui acaba também se refletindo no Brasil. De novo, essas partes aqui, macro, pensamento da gestão, não vou comentar tudo isso aqui, mas eu recomendo que se você estiver gostando das informações a respeito desse fundo, você pausa aqui e vai vendo essa parte com atenção. Aqui ele fala sobre as últimas quedas da taxa Selic, sobre a valorização do IFIX que ocorreu lá em março. E continuamos com o aumento dos dividendos. No mês de março, uma distribuição de 72 centavos, representando o yield de 0,96. Como a gente viu, né, atualmente já teve um novo dividendo que continua ainda em alta, 75 centavos. Continuando aqui no relatório, a gente vê a DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então o fundo traz seus últimos 3 meses aqui, né? Então janeiro, fevereiro e março, depois ele traz trimestralmente. Então a gente vê o seguinte, que nos últimos meses o fundo conseguiu aumentar um pouco mais as suas receitas dos fundos imobiliários e que, apesar de todo esse aumento, todo esse valor que o fundo conseguiu, no último mês, o giro que ele fez na carteira trouxe um prejuízo para a carteira, tá? Prejuízo bem pequeno. Ele já teve prejuízos maiores, de 25 mil de prejuízo. No mês de fevereiro trouxe um lucro e em março trouxe um prejuízo de R$675, mas foi um prejuízo bem menor do que em meses anteriores. E aqui a gente vê as despesas do fundo, só que eu vou calcular as despesas pelo acumulado de 2024. Então, nos 3 primeiros meses de 2024, o fundo auferiu um total de 1.654.000, na verdade eu vou calcular por 1.663.000, porque ele teve 25 mil aqui de prejuízo. E aí as despesas do fundo, teve despesas operacionais, são essas despesas aqui que a gente vai calcular de taxas, tá? Operações com bolsa e despesas de caixa, essa parte aqui não vai para o bolso da gestão. Então vamos calcular na prática o que os 100 mil representa frente ao total que o fundo receitou. Então 100 mil vezes 100 dividido por 1.663.000. Então as despesas do fundo estão ali na casa de 6%, o que eu acho assim bem interessante, né? Apesar de ser só 0,30, mas em termos de taxa, você pode ver que não é uma taxa tão distante assim de outros ativos. Mas 6% é uma taxa baixa frente ao que a gente acaba encontrando aí no mercado, então isso me chama a atenção muito positivamente. Então, pessoal,
Antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente o canal, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente você deixar o like aqui no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude aí na nossa meta. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse FOF? Um fundo que só investe em outros fundos de papel? Você conhece o portfólio interno? A gente ainda vai continuar vendo aqui no vídeo, né? Mais informações a respeito desse fundo. Mas e aí, você gostou das informações trazidas até aqui? Você teria esse fundo no seu portfólio? Comenta aí que seu comentário é muito importante aí pra gente. Eu particularmente tenho esse fundo no meu portfólio, eu sou conflitado ao estar falando desse fundo aqui, gosto da estratégia do fundo. Eu particularmente prefiro não investir em FOFs, mas me posicionei em alguns FOFs momentaneamente, tendo em vista o desconto que esses FOFs proporcionam. Assim como eu não acho interessante você ficar comprando fundos acima do seu valor patrimonial para FOFs, fundos de papel, FIAGO, você ficar comprando fundo muito, muito caro, eu também não vejo motivo de não comprar quando o fundo está depreciado. São momentos de mercado, né? Então você comprar hoje um fundo que, segundo ele, o valor que ele vale, a gente vai ver isso lá no relatório daqui a pouco. Segundo ele vale ali próximo de 90 e ele chegou a ser negociado durante um bom período aí na faixa de 70, 75 reais, né? Agora 80 reais. Então, por que não comprar algo que vale 90 por 80? Então, tendo isso em mente, eu me posicionei em FOFs, mas no momento que esses FOFs começarem a subir e chegar num ponto que eu acho que é interessante o lucro que ele me oferiu, aí eu vou desmontar minha posição em FOFs e me posicionar em outros ativos. Eu particularmente prefiro fazer minha escolha pessoal, né? Se fosse para ações, eles chamam de stock picking. Você escolher individualmente as ações. Enfim, tem um ativo, gosto, mas o fato de eu estar falando positivamente a respeito não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário aí, o canal Mu Notícias, e a gente repercute notícias aí de mercado financeiro. A gente vê o que outros canais estão falando a respeito e eu faço um react a respeito e também trago a minha opinião sobre. Então já tem alguns vídeos no canal. Eu estou para fazer mais uns 3 vídeos aí a respeito de algumas notícias no mercado aí. Então vá lá no canal Mu Notícias e acompanhe, se inscreva, veja as notícias por lá. Nós estamos tentando chegar aí a 50 inscritos, 100 mil para monetizar o canal. Vá lá no canal e se inscreva. Obrigado pelo apoio. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Então, voltando aqui ao relatório, a gente vê que, lógico, tem essa defasagem, né? Mas na época, ele fechou a R$ 74,99 e entregou os 72 centavos, né? E a gente viu que ele subiu para 80 recentemente e anunciou que ainda vai pagar os 75 centavos. Então, o que a gente observa? Atualmente, o valor patrimonial do fundo é de R$ 77 reais e ele estava sendo negociado na data de fechamento a 74, quase 75. E a gente vê, então, que hoje, por isso que ele está sendo negociado a 1,05. Porque hoje ele está sendo negociado a 80 reais, então ele está mais caro do que ele vale. Então, os 72 centavos, sendo que o último dividendo agora foi 75, ele tem 57 milhões de patrimônio, e nesse mês aqui ele havia negociado, no mês inteiro, quase 2 milhões, que é uma liquidez relativamente baixa. E aqui que eu falo do valor do fundo, né? Então, note, na época ele estava valendo 74, para ele chegar no 77, ele teria que subir 2,6%. E se os ativos internos que ele possui chegarem no seu patrimonial, aí o fundo tem mais outra possibilidade aqui de chegar a 90 reais. Ó. Ou seja, então esse fundo não vale 70 reais. Entende? 77. Ele vale ali no mínimo 90. E na minha humilde opinião, ele tem potencial para valer até mais do que isso. Então, como de lá para cá ele já está mais de 77, está na casa de 80, então hoje a alta percentual aí que ele ainda tem é um pouco menor do que isso, né? E aqui a gente vê a carteira do fundo propriamente dito. Então, como ele tem no máximo que ele pode se expor 10% no único fundo, ele tem ali 9,40% no Canip. Aí ele tem ali no KNCR também, mais 8%, MXRF, Iridium, RECRE. Vamos ver se ele tem exposição nesses fundos problemáticos. Então, ele tem aqui, ó, o DEVA. Isso aqui traz um problema para o fundo, né, no seu patrimônio. Ele tem uma perca patrimonial por causa disso aqui. HCTR ele também tem no seu portfólio. E aqui ele não compra um ativo ou outro por questões de gosto pessoal. E sim, porque esses ativos estavam lá dentro do índice, tá? Então ele tem o VSLH aqui também. Todos são ativos que trouxeram problema aí, tiveram problema, então isso afeta aí severamente o fundo, né? Mas a gente vê as posições que ele tem em todos esses ativos,
E isso aí não é alta exposição para o fundo, então não traz problemas graves aí para ele, né? E aqui no final ele traz mais algumas informações superficiais aí a respeito da corretora. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ITIP são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito obrigado. Vá lá no canal Amu Notícias, se inscreva e nos ajude a chegar aí aos 50 inscritos. Vá lá no canal Amu Dicas e adquira um e-book nosso aí de concurso, né? Adquira que você vai nos apoiar financeiramente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel that